aqui no Passinhos do Saber com a nutricionista Rosângela Quezada. E a gente vai falar um pouco sobre nutrição. E aí, tudo bem, Rosângela? Tudo ótimo. Bom, eu queria primeiro começar falando sobre os bons hábitos alimentares das crianças. Bom, o hábito alimentar na infância é muito importante. Comer alimentos saudáveis nessa idade reflete no crescimento, na saúde e no desenvolvimento. Então é muito importante na infância se ter um bom hábito alimentar. E como seria um bom hábito alimentar? Uma alimentação completa e balanceada. O que seriam isso? Arroz, feijão, carne, frutas, verduras, leites e derivados, o pãozinho que eles também trazem para o lanche, os biscoitinhos, desde que sejam simples. Depois também a gente vai explicar como montar então um lanche saudável adequado. E quais são os hábitos que não são muito bons para as crianças? Porque eu vejo crianças comendo de almoço e de janta lanche, chips, salgado e muito mais. Me explica. Pois é, muito bem lembrado. Ótima pergunta. Hoje a mídia está muito forte em relação aos alimentos não saudáveis. E passa-se então os comerciais nos horários dos desenhos, nos horários dos programas que as crianças mais gostam. E elas, é claro, ficam com vontade de comer. Eu sei que é difícil, a mãe que está assistindo também sabe quanto é difícil. Isso não quer dizer que a criança não possa comer. Mas isso não deve ser hábito. Hábito alimentar precisa ser saudável. Então, em casa, precisa se comer bem. A mãe e o pai têm que dar o exemplo e também comer bem. Não adianta pedir para o filho comer, olha, você tem que comer salada, fruta e verdura, se isso não tiver na mesa em casa, tá? Então, pode comer de vez em quando bolacha, chocolate, doce, pode, de vez em quando, mas não que seja um hábito alimentar. Isso mesmo. Bom, e além do bom hábito alimentar em casa, também tem que ter na escola, né? Me explica um pouco sobre o lanche. Com certeza, o lanchinho escolar é muito importante. É uma refeição intermediária, então entre o almoço e entre o jantar. Muito importante. Principalmente na escola, que é onde eles precisam de muita energia para brincar, para estudar. Então precisam se alimentar bem também. Trouxe aqui um exemplo para eu explicar mais ou menos como montar então um lanche saudável e correto. Aqui nós temos então uma opção de um suco, já explico em quais grupos ele entra, e também aqui o lanche com um pãozinho, tá? E também uma fruta, claro, sempre tem que mandar fruta, porque incentivo. Por mais que a criança não coma tudo, hoje eu não quero, não tem problema. O incentivo é muito importante. O suco entra aqui como fonte de vitaminas e minerais. É claro que suco natural, tá? Não pode ser industrializado. Não que não possa, mas evitar o máximo. O mais apropriado para a criança é o natural. De laranja, de maracujá, de abacaxi, a fruta que a criança mais gostar. E também pode revezar, tá? Uma opção de fruta, aqui hoje a gente tem a maçã, mas pode ser qualquer fruta, desde que a criança aceite, e também ir revezando para a gente poder mudar as vitaminas. Cada fruta é fonte de uma vitamina, fonte de outra vitamina, então quanto mais a gente alterar, melhor vai ser, tá? E aqui a opção do pãozinho, que entraria como uma fonte de carboidrato, fonte de energia. O recheio do nosso pãozinho é franguinho desfiado, que entra como uma fonte de proteína. Então aqui a gente tem tudo completo. Carboidrato, proteína e aqui fibras, vitaminas e minerais. E a hidratação, que entraria o suco também, que é um líquido, tá? Isso seria um lanche adequado. O pãozinho pode ser substituído por bolo, por biscoitos. O bolo e os biscoitos de preferência que não tenham recheios, né? Os bolos de preferência também sem, feitos de uma forma mais simples. Caseiros também de preferência, tá? Então, o pãozinho pode ser substituído por essas outras opções. Os recheios. Hoje a opçãozinha seria de frango desfiado, mas ele pode ser alterado por requeijão, pode ser alterado por margarina, a gente pode colocar também um presunto, um queijo, tá? Sem problema nenhum. A fruta, como eu falei, qualquer fruta, desde que a criança aceite, mas é importante incentivá-la a comer outras de que ela não goste. E o suco também, qualquer um. Na opção do suco também poderia ser um leite, um achocolatado, tá? Ou uma água também, se a criança gostar, não teria problema nenhum.
Assim a gente consegue formar um lanche adequado para se comer à tarde e também para trazer na escola, tá? Bom, essas crianças que têm um hábito alimentar melhor agora na infância, com certeza, quando estiverem adultos, vão continuar com esse mesmo hábito alimentar. Mas e essas crianças que comem chips, refrigerante, bolacha recheada, o que pode acontecer com elas no futuro? Ótima pergunta também. Uma alimentação baseada nesse tipo de alimento, que se a gente for pensar não tem vitamina nenhum, e a gente chama como alimentos de calorias vazias, né? Que tem apenas calorias e nada mais, não temos vitaminas. A criança pode desenvolver, primeiramente, obesidade, diabetes, hipertensão, e depois de desenvolvida essas três, vem as outras, né? Insuficiência renal, cardiopatia, entre outras complicações. É claro que às vezes na infância isso não aparece. Pode, de repente, meu filho tem obesidade, mas os exames estão todos ok, né? Então ela não se preocupe e continua dando essa alimentação. Mas com o passar do tempo, isso com certeza vai acontecer. Então, evitar e dar o exemplo em casa. As mães, os pais, os avós. Exemplo, a criança vive de exemplo, ela imita o que os adultos fazem. Então, a importância de se dar o exemplo em casa, de mostrar a fruta, de comer fruta, de colocar a fruta na mesa, colocar as verduras na mesa e esquecer um pouco a parte dos chips, do doce. Deixa isso para um final de semana, uma festa na casa do amigo. Isso não pode ter todos os dias em casa, é de vez em quando, tá? Agora quem chegou é o Matheus, o nosso amigo de sempre, para experimentar esse lanchinho. Olha, eu queria agradecer, muito obrigada por você participar aqui. E com certeza a criança tem que ter uma alimentação saudável na infância e também quando tiver adulto, né? Com certeza. Gostaria também de agradecer à escola pelo convite e também deixar um recadinho para as mães que não têm tempo de mandar o lanchinho para os filhos, podem entrar em contato comigo pelo telefone 3275-4638, na empresa Nutríssima. Nós temos também o Facebook, quem tiver pode procurar também pelo nome Nutríssima. E muito obrigado pelo convite, espero voltar sempre. Então você aí de casa, mamãe que tem seu filho que estuda aqui no Passinhos do Saber, não precisa se preocupar com lanche, pois aqui tem um lanche saboroso e nutritivo para o seu filho. E aí, vamos comer agora, Matheus? Vamos. Então vamos experimentar? Então vamos lá. E aí, Matheus, tá gostoso? Tá. Eu fiquei sabendo que você come tudinho o lanche, né? É. Porque é uma delícia e é muito nutritivo. Então hoje você aprendeu aqui no Passinhos do Saber um pouco de nutrição com a nossa nutricionista Rosângela. E eu queria mandar um beijo especial para todo mundo do Passinhos do Saber. Um beijo para todos vocês. E você quer mandar um beijo para alguém, Matheus? Pra minha mãe, pro meu pai. Então manda um beijo para eles assim, ó. Mua! Isso mesmo. E a gente vai ficando por aqui no Passinhos do Saber. E não se esqueça, tenha um lanche saudável.